Está começando mais um podcast com o professor Wagner Pires. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você aprende a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda com aquele que é um expert, um especialista com mais de 40 anos de experiência no campo. Recentemente, ele esteve comemorando com a turma dele de faculdade. Você pensa que é só trabalho na vida do professor Wagner Pires? Não, precisa dar uma descontraída também e rever o pessoal do passado que também segue aí no legado para ajudar outros pecuaristas. Professor Wagner Pires, seja muito bem-vindo aqui no seu próprio podcast. Obrigado, Lilian. Mais uma vez aí a gente está batendo um papo e ajudando o pecuarista na sua jornada aí de fazer uma lavoura de pasto. Vamos conversar. Lembrando que esse podcast, esse conteúdo que o professor Wagner disponibiliza gratuitamente aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, faz parte do workshop que ele vai lançar pela última vez este ano. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ver o workshop de pastagem, não perca esta oportunidade. Vai ao ar nos dias 18, 20 e 22 de novembro de 2024. Eu diria que é a sua última chance de começar um 2025 diferente. Começar um 2025 dominando o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrando a rentabilidade da sua fazenda. O nosso tema de hoje é um tema bastante importante, que a gente vai falar sobre lotação. Se você não está controlando a taxa de lotação da sua fazenda, pode estar enfrentando sérios problemas. E neste vídeo, neste podcast, nós mostraremos o impacto de uma taxa de lotação inadequada e como você pode ajustá-la para otimizar a saúde do seu pasto e a produtividade do gado. Professor, diga aí para a gente por que é importantíssimo, eu diria que é crucial, é fundamental manter a taxa de lotação adequada nas pastagens. Ô, Lília, é uma coisa básica. Por quê? Vamos entender como é que funciona a logística da coisa. O pasto é um ambiente que o pecuarista prepara e ele traz para dentro do pasto a sua hóspede, o seu hóspede, que é o gado. Tá? E ele vai tratar desse hóspede, vai alimentar esse hóspede. Imagina você, uma dona de casa, ela prepara o almoço e aí o marido, sem avisar a esposa, ele traz 5 amigos para comer. E ela só estava contando com ele. Aí a mulher vai ficar muito brava porque não vai ter arroz e feijão para todo mundo. Então, a mesma coisa ocorre na pastagem. Se o pecuarista não preparar comida, não preparar o pasto para a quantidade de gado que ele tem ou que ele pretende ter, ele vai ter surpresas. E a surpresa vai ser um gado magro. Então, o pecuarista tem que fazer a adequação, tem que fazer as contas direitinho para ter um bom resultado e o gado sempre sadio, sempre produtivo e o gado ganhando peso, que é o que ele deseja. Ô, professor, sabe no que eu gosto na sua aula? A torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, é essa facilidade que você tem de trazer uma linguagem simples, uma linguagem que qualquer pessoa entenda, com essas analogias. Adorei essa história de que o boi ele é um hóspede e essa comparação de que se você levar mais amigos, a patroa vai ficar brava, não vai ter comida para todo mundo, e não é diferente ali com o gado. Ou seja, vai ter uma surpresa porque vai ser pouca comida para muito boi e o resultado disso vai ser a magreza do gado. Agora, uma perguntinha. Quais são os sinais de que a lotação, de que a taxa de lotação, ou melhor, está muito alta para a capacidade do seu pasto? Bom, a gramínea, Lília, ela tem a altura que você deve colocar o gado, porque a partir dali você começa a perder dinheiro e a gramínea começa a perder qualidade. E o pecuarista tem que entender disso e a gente ensina ele direitinho aí as principais gramíneas e a altura de entrada e saída. E a altura de saída, que é mais importante ainda,
é a altura que o gado não pode comer abaixo daquilo. Porque se o gado comer abaixo daquela altura, ele vai pegar, ele vai cortar a gema apical, o meristema apical da planta. E o que é o meristema apical? É o tecido que justamente fabrica a folha, dá origem à folha. Se o gado comer esse tecido, a planta vai ter que soltar um perfilho por baixo, vai ter que voltar a crescer, vai ter que fazer uma nova gema apical, e esse processo é lento, e o capim fica travado durante um determinado tempo. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque se o capim travar, Lília, começa, às vezes, a surgir na propriedade muitas plantas daninhas que já existiam lá. E aí a planta daninha vai ganhando espaço, tá? E quando o gado, o capim trava, muitas vezes o vaqueiro, ou às vezes o próprio pecuarista, não enxerga isso. E ele torna a colocar gado num pasto que está baixo demais. E aí, inevitavelmente, o gado vai comer essa gema apical e vai rebaixar mais ainda o pasto, e o pasto vai caminhar para um processo de degradação. Se o pasto estiver adubado, Lívia, ele nutrido, esse pasto tem uma chance de sair desse superpastejo e ele rebrotar mais rapidamente. Mas o correto é o pecuarista retirar a planta, retirar o gado antes desse ponto de sacrifício, desse ponto que o gado comeria a gema apical. Ele precisa entender. E, para isso, ele precisa de mais divisões na propriedade dele ou até um sistema rotacionado. Agora, professor, a gente vê por aí, às vezes, o pasto bem baixinho, rapado, parecendo uma várzea ali, um campo de futebol. Existe a cultura entre pecuaristas antigos, de que o boi tem que comer até o talo, até rapar o pasto? Existe essa cultura ainda? Existe muito pecuarista, Lília. E o que acontece? Muitos pecuaristas, eles não se atentam para a importância, eles acham que é desperdício deixar um pasto com sobra de folha. E ele deixa o gado pastejando até acabar. E acham que aquele pasto vai voltar com o mesmo vigor, a mesma qualidade e com a mesma rapidez com o que ele tinha no começo. Outra coisa, a planta, Lília, ela se alimenta, ela precisa se alimentar. E a planta se alimenta de duas formas. Uma, através da fotossíntese, que é a folha que o pecuarista deixa de sobra, ela vai fazer a fotossíntese, vai pegar a luz do sol que vai incidir sobre a folha e ela vai converter essa energia luminosa em energia química, em açúcar. E ela vai usar esse açúcar como uma energia interna dela para ela rebrotar. Além disso, Lívia, a planta necessita de vários nutrientes para ela poder crescer. Ela precisa de nitrogênio, ela precisa de fósforo, ela precisa de potássio, zinco, cálcio, manganês, muitos outros nutrientes, macro e micronutrientes. O grande problema, Lívia, é que o pecuarista não aceita, não entende que é necessário ele nutrir a planta, ele alimentar a planta. Ele acha que o solo tem tudo. E aí é um grande engano por parte do pecuarista. Então, quando o pecuarista põe gado, começa a pôr gado no pasto, e o pasto não responde, não rebrota, é sinal de que a terra dele está degradada, está com baixa fertilidade. Mas muitas vezes o pecuarista não faz uma análise, não tem a consultoria de um técnico, a assistência de um técnico que vai orientá-lo, e aí a coisa vai caminhando meio que ladeira abaixo, e o pasto que ele formou 2, 3 anos depois, 4 anos depois, o pasto já está degradado novamente. Ele tem que novamente fazer aquele pasto. Então, é uma ignorância que é ciclo vicioso, ele não para fazer uma reflexão. Por que existem fazendas
que produzem muito mais do que a minha? Por que tem gente adubando e cuidando do pasto e eu não cuido? Então, aí mora o estrago, né? Professor, isso que você está dizendo é de extrema importância, parar para refletir. Não é essa questão de ficar olhando, a grama do vizinho é mais verde, mas tem que se questionar, por que é mais verde? O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Por isso que o Justamente. workshop de pastagem, ele é muito importante, que vai acontecer nos dias 18, 20 e 22 de novembro de 2024, e como eu disse, será o último deste ano, e eu não sei quando voltará a ser lançado o ano que vem. Porque nesse workshop você aprende o passo a passo com o professor Wagner Pires, de como dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E muito mais do que isso. Depois do workshop, é aberta uma oportunidade das vagas do curso avançado do professor Wagner Pires. E quem avança tem a oportunidade de conviver com outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas ou pessoas que já avançaram. É aquele vizinho que já está lá com o capim já verdinho, bom, ele sabe fazer a manutenção corretamente. E eu sempre digo que não é uma frase minha, é uma frase copiada, mas é importante. Você é a média das 5 pessoas com as quais convive. Então, aí você fala assim, mas a média, eu não quero ser a média, porque a média é ser medíocre. Por isso que é importante. Imagine você ser a média de quem é top. Significa que você deixa de ser medíocre. Porque você vai ser a média de quem está lá em cima. E quem coordena tudo isso é o professor Wagner Pires, aí, com mais de 40 anos de experiência e com resultados incríveis que você vai ver lá no workshop de pecuaristas que praticamente, se bobeasse, estava quase já perdendo fazenda, com muita pouca produtividade, e conseguiu virar o jogo com o conhecimento certo. Lembre-se de que o sucesso que você busca na pecuária está na semente do conhecimento que você ainda não plantou. Então, pega essa semente do conhecimento e plante. Professor, você falou que uma vez que tem que retirar o gado antes e não deixar comer o capim até o final, porque depois demora para rebrotar, o pecuarista acha que existe milagre, mas não existe. Você tocou no assunto da necessidade de fazer a divisão ou um rotacionado. Existe resistência para essa técnica também, com a desculpa de que é cara, de que gera custo, e gera custo mesmo? Eu não sei. Olha, Lília, o entendimento de que a gente precisa fazer mais divisões e, às vezes, trabalhar com um rotacionado, ele já é normal hoje entre os pecuaristas. O pecuarista hoje já tem consciência de que ele precisa ter mais divisões na propriedade dele. Porém, o que é o problema? É ele fazer e fazer errado. Fazer divisões erradas, montar um projetinho errado, não ter diversificação de gramíneas, porque a ciência de produção de gramíneas é uma ciência que envolve diversos conceitos. Envolve a escolha da gramínea correta, envolve a formação correta da pastagem, envolve a divisão da pastagem, que deve ser bem feita, deve levar em consideração o conforto do animal, as distâncias que o animal vai ter que percorrer e a disponibilidade de capim. Então, são vários fatores que o pecuarista precisa entender, precisa compreender e começar a aplicar. O que ele deve fazer? Ele pode, fazendo o plantio, as melhorias na fazenda dele, gradativamente, aos poucos, dentro da disponibilidade dele de caixa. Mas o que ele não pode é fazer errado, usar técnicas erradas, fazer implantação de gramínea errada, e ele precisa entender que o solo é a maior riqueza da propriedade dele. E sem solo, sem boa fertilidade do solo, ele não vai conseguir bom pasto. Se ele não consegue bom pasto, ele não vai conseguir fazer a produção de boi. E, professor, ajustando tudo isso, a taxa de lotação para níveis ideais, quais são os benefícios imediatos? Lília, são muitos. Na maioria das vezes que eu vou numa fazenda, o pecuarista ele já quer implantar um projeto e quer adubar. Mas
ele tem plantas daninhas na pastagem dele, ele tem poucas divisões e muitas vezes tem a gramínea errada. Então, a gente tem que olhar, tem que entender o ambiente que nós estamos, como é que é a fertilidade daquele solo, conhecer, e aí a gente vai melhorando a qualidade do solo, a gente vai, primeiro melhora, ele limpa o pasto e elimina as plantas daninhas, e aí a gente começa a fazer as divisões. Tá? E as divisão, Lívia, é uma coisa cara, onerosa, mas que dá resultado. E o pecuarista deve ir implantando as divisões gradativamente, aos poucos. Tá? E à medida que ele vai melhorando a qualidade da pastagem dele, ele vai dando mais descanso para a pastagem, ele vai equilibrando. Muitas vezes, Lívia, é preciso o pecuarista dar alguns passos para trás. E o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes tem fazenda que eu vou e ela está super carregada de gado. A área de pastagem e a volume que a fazenda está produzindo de massa verde não atende aquela quantidade de gado ali na fazenda. E o pecuarista, muitas vezes, não tem silagem, não tem uma suplementação, não tem um outro pasto de reserva, e aí ele morre comprando um suplemento mineral, ele morrendo, comprando milho, sorgo e dando alimentos, buscando alimentos de fora, caros muitas vezes, para poder tratar daquele gado. Então, às vezes, é necessário a fazenda diminuir um pouco a taxa de lotação, fazer uma adequação de carga, e a partir daí a gente começa a ir melhorando o solo, a planta e o ambiente, controlando plantas, e a gente vai conseguindo produzir mais pasto. Professor, então, com uma taxa de lotação bem gerida, bem administrada, é possível melhorar a sustentabilidade. Explica aí para o pessoal o que seria essa sustentabilidade em relação às pastagens, porque fala em sustentabilidade, o pessoal já pensa em meio ambiente, já pensa em alguma coisa relacionada ao Código Florestal, a multa e arrepia dos pés às cabeça. Mas o que é sustentabilidade de pastagem? Vamos lá. Quando eu faço uma visita numa propriedade, eu olho a área, começa assim, eu começo olhando o que o cidadão tem de pastagem. Tá? Então, eu vou olhar os vários passos da fazenda, tiro foto, analiso, vejo a altura que está. Aí eu começo a perguntar para ele assim, o que você tem de gado na fazenda? E o pecuarista, ele raciocina muito em cabeças, mas é uma leitura errada. Por quê? Porque um boi adulto, ele come muito mais do que dois garrotinhos, tá? Então, o que acontece? Eu começo a perguntar para o pecuarista, quantos lotes você tem na fazenda? E ele me fala. Quando ele me fala a quantidade de lotes que ele tem na fazenda, aí eu já pergunto, quantos pastos você tem? Muitas vezes, Lívia, ele tem um lote para cada pasto. Então, os pastos da fazenda não recebem nenhum tipo de descanso. É o gado ali direto. Então, eu anoto isso e continuo as minhas perguntas. Vamos lá. O lote 1. Que categoria de animal que você tem? Ah, eu tenho vacas. Tá. Essas vacas estão pesando quanto? Muitas vezes, Lívia, o pecuarista não tem balança na fazenda. Ou se tem, ele só leva o gado para pesar na hora de embarcar para o frigorífico ou de vender. Então, ele não faz uso correto da balança. E é fundamental que o pecuarista pese periodicamente o gado para ele saber como que o gado está ganhando peso, como está sendo o GMD. O que é GMD? Ganho médio diário daquele gado.
E aí ele vai buscar melhorar cada vez mais esse GND. Nas águas, o gado normalmente pode ter um GND 600, 700 gramas. Existem fazendas que chega até perto de 1 quilo por dia, com pastos excelentes. Tá? E na seca, o gado deve ganhar 300, 400 gramas. Mas na grande maioria desses pecuaristas, o gado perde peso. E aí surge o famoso boi sanfona. O gado ganha peso nas águas e perde na seca. E ele não sabe como mitigar, como resolver esse problema. E é muito fácil de se resolver, de amenizar, de fazer o gado, no mínimo, zerar, ou ele começar já a apresentar um ganho de peso. Então, a pastagem, Lilian, ela normalmente, ela entrega para o pecuarista, nas águas, 70% do volume de massa do ano. E na seca, ela vai entregar 30%. Então, o pecuarista tem que fazer uma adequação de carga e, muitas vezes, ele tem que vender o gado mais pesado e adquirir gado mais leve. Quando o pecuarista trabalha com cria, é mais difícil fazer isso. Aí ele só tem que fazer gestão dos bezerros. Desmama a bezerrada, que já está pesado, e eles vão e vende os bezerros, e daí os dias começam a nascer bezerrinhos novos, que é um peso menor, e a fazenda vai atravessar. Muitas vezes o pecuarista faz ciclo completo, e ele fica segurando o gado. Agora mesmo é um momento bastante delicado para isso. Por quê? Porque nós começamos a vivenciar um momento de alta e o pecuarista fica agora na expectativa de subir mais o preço para ele poder vender o gado. E ele começa a segurar gado sem ter condições de alimentar. Então, tudo isso é muito importante. Agora é uma hora que o pecuarista começa a querer ganhar dinheiro, só que a pastagem dele está acabada, literalmente, está muito ruim, e ele vai perder a oportunidade do ciclo de alta para ganhar dinheiro efetivamente na pecuária. Agora, amigos, vocês estão prestando atenção no que o professor está dizendo? Vocês estão pegando essa semente do conhecimento e plantando aqui na mente de vocês? Presta atenção. Boi sanfona, a gente não pode normalizar isso. Não é normal. Só tem boi sanfona quem não faz a devida gestão. Então, se você não entendeu, pega esse vídeo aqui, ó, depois que terminar o podcast, volta e ouve tudo de novo o que o professor está dizendo. Principalmente esse trecho que ele fala da gestão, que chega um determinado momento, se o boi está mais pesado, você tem que trocar por boi mais leve. Se a arroba está subindo, você não pode, na euforia, querer ficar demorando para vender o gado. Vai chegar um momento que você não vai ter passo para poder alimentar esse gado. Então, essa história de que, crise, porque arroba, é gestão. Boi sanfona é normal? Não é, é gestão. Você faz o seu destino na pecuária. E se você quer permanecer nessa atividade com lucratividade, você precisa fazer o workshop de manejo de pastagem, que vai acontecer nos dias 18, 20 e 22 de novembro. Ah, mas Lilian, já tem muito conteúdo aqui no YouTube, a professora já publicou um monte de vídeo. É diferente, gente, porque lá ele faz um passo a passo. É começo, meio e fim, tem uma ordem cronológica, todo esse ensinamento. E ele não vai falar só de taxa de lotação, ele vai falar de adubação, do momento certo de adubar, vai falar de planta daninha, vai falar de um método exclusivo que ele tem de diagnóstico de pastagem que foi criado por ele. Não existe em nenhum outro lugar, não foi copiado, foi criado a partir do conhecimento de 40 anos no campo. Então, se você quer crescer, gruda em quem tem conhecimento. Gruda nesse homem. Eu falo, lá garantia sou Joe, não, lá garantia sou o professor Wagner Pires, porque tem muito picareta aí no mercado que fala aí na rede social, que eu já vi, que não tem nem que fazer análise de solo. E a gente está diante aqui de uma pessoa que tem propriedade no que está falando, e ele aposta na ciência, não é no achismo, é ciência.
Professor, então quer dizer que gerindo adequadamente essa taxa de lotação, o gado vai ter peso e não tem risco de emagrecer, é isso? É justamente isso, Lívia. O pecuarista ele tem que ter esses números anotados, ele tem que fazer essa avaliação da pastagem dele e a partir daí ele começa a se perguntar o que eu posso fazer para melhorar e começar gradativamente. E muitas vezes o pecuarista, Lívia, ele quer começar pelas áreas piores que ele tem na fazenda, tá? E aí, através do diagnóstico que você falou aí, que é uma metodologia bastante prática e fácil de entendimento, o pecuarista entende, o vaqueiro vai entender, mesmo sem estudo, e aí ele tem que começar todas essas melhorias por onde é mais fácil, por onde o pasto está melhor na fazenda dele. E aí ele vai começando a organizar a fazenda, melhorar os resultados, melhorar os ganhos, e aí ele vai capitalizando cada vez mais e, é claro, começa a botar a fazenda nos trilhos. Esse trabalho, Lívia, não é um trabalho rápido, infelizmente, é um trabalho demorado, um trabalho que vai muitas vezes, mais de 5 anos para ser feito, e é oneroso. Então, o pecuarista tem que fazer muita conta e avaliar quantas arrobas eu estou produzindo por hectare ano. E aí, a maioria dos pecuaristas, eles produzem 4, 5 arrobas, 7 arrobas. E isso não dá sustentabilidade financeira para ele manter a família dele. E aí ele começa a negligenciar outras coisas na fazenda para poder te sobrar um pouquinho do sustento para a família. Uma mexida rápida, ele passa de 7 arrobas, 6 arrobas, ele vai a 12 arrobas. 12 arrobas significa uma arroba por ano, tá? Que o gado está entregando para ele. E aí, dependendo do tamanho da fazenda, já começa a sobrar um pouquinho mais. Mas não é grande o engano dele, por quê? Porque ainda tem muita coisa que ele pode melhorar. Ele pode sair de 12, ir a 24 e ir a 36 arrobas por hectare ano facilmente. Mas aí, cada vez mais, ele vai ter que fazer aporte de tecnologia e tem que fazer corretamente. Professor, vamos fazer agora um resumão, que a gente já está caminhando já para o fim do podcast. Nesse resumão, quais ferramentas e recursos estão disponíveis para implementar e para monitorar também uma taxa de lotação bem gerida? Vamos lá. A gente vai falar para você da importância de você conhecer a sua pastagem, como é que ela está. Ela está boa, ela está mais ou menos ou ela está ruim. E definir o que eu tenho que fazer. Eu tenho que reformar ou recuperar. Esses são 2 pontos muito importantes. Por onde começar? Sempre pelo mais fácil. E fazer contas, montar um projeto de divisão de pastagem. Necessariamente não precisa ser um rotacionário, mas é aumentar as divisões e equacionar as divisões de forma correta. E, é claro, aí entra a parte de melhoria de fertilidade, que ela tem toda uma estrutura a ser seguida, alguns passos muito importantes que eu vou apresentar, e aí você começa a transformar a sua pastagem em uma lavoura de pasto. Quando você fizer isso, você está ganhando dinheiro, está sobrando mais, e você tem uma fazenda sustentável para entregar para os seus filhos. Perfeitamente. O papo foi tão bom que eu acabei me esquecendo de pedir para você curtir aqui, deixar o seu joinha, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque todo conhecimento ele deve ser compartilhado. E o YouTube entende que é um bom conteúdo, vai levar para outros pecuaristas. Nós devemos nos unir, devemos ser unidos na pecuária. E o professor Wagner Pires é este elo que proporciona esta união entre os pecuaristas. Professor, para a gente encerrar agora de vez, convido o pessoal para o workshop de manejo de pastagem nos dias 18, 20 e 22 de novembro. Olha,
esse workshop que a gente faz, primeiro, ele é gratuito. Você não vai pagar nada por ele. Eu estou sempre melhorando o workshop. Porque, às vezes, dependendo da época do ano, é necessário que eu fale sobre um workshop mais voltado para plantio. Há outras ocasiões, eu vou falar sobre período de seca, e assim a gente vai adequando esse workshop. Mas os conceitos básicos, eles sempre estarão lá. E a gente vai falar, vai tratar sobre a importância, as dificuldades que você pode e tem na sua propriedade. Vamos levantá-las, vamos discutir uma a uma com você o que fazer e como fazer. E, finalmente, nós vamos te dar as ferramentas corretas para você fazer o diagnóstico na sua propriedade, aplicar e começar a seguir os passo a passo que eu te entrego. Eu garanto a você, se você fizer assistir às aulas, essas 3 aulas que nós vamos estar disponibilizando para você, não são aulas longas, não, mas são aulas muito práticas, com conteúdo na medida para você implementar. Não é nada que você não possa fazer. Não é nada que você não consiga implementar na sua propriedade. Você vai fazer, vai começar a ter resultado, e aí você vai continuar me seguindo, e aí vem outros passos pela frente. Tá bom? Preparamos isso com muito carinho para você. Eu espero que você esteja com a gente no dia 18, dia 20 e dia 22. Garanto a você, você não vai se arrepender, serão bons momentos comigo, e você vai mudar a forma de enxergar o seu negócio e a sua pecuária. Tá bom? Eu te aguardo lá. Obrigada, professor, pela oportunidade de participar deste projeto. Lembrando que o sucesso que você busca no agro, na pecuária, está na semente do conhecimento que você ainda não plantou. Então, pegue essa semente e plante. Fique com Deus e até o próximo podcast com o professor Wagner Pires.